Coríntios, capítulo 12 da segunda carta. Segunda carta, capítulo 12, versículos 7 a 10. Todos nós abrindo a boquinha e lendo a palavra com força. E nós precisamos, às vezes, retornar aquilo que a gente aprendeu lá atrás, como é que presta culto a Deus. Como é que presta culto a Deus? É glorificando a Deus, pessoal. Se houve um louvor como esse que nós ouvimos aqui, os irmãos que estiveram louvando, se você não glorificou a Deus, você perdeu uma grande chance de se alegrar em Deus. Que você glorifica a Deus e a alegria do Senhor, que é a sua força, entra dentro de você. Você fica calado, observando o que está acontecendo, vira sendo um espectador, para você não vale nada aqui. Você não participa do culto, você não faz o culto, né? Se está ouvindo a palavra, tem alguns irmãos que ficam anotando o que a gente fala. Uns ficam anotando para aprender, outros ficam anotando para corrigir depois os erros que você faz. Mas é melhor assim do que estar morto, né? Mas você que anota as coisas, além de anotar, abre essa boca e glorifica a Deus. Então você fica só anotando as coisas, mas não resolve muita coisa, né? Então às vezes você é batizado no Espírito Santo, pleno culto, normal. Então, a língua enrola e o poder queima você por dentro. Mas fica com a boca fechada. Com a boca fechada. Não tem no mundo quem vai te abençoar, né? E está tudo escrito na palavra. Só estou repetindo o que está escrito lá. É que a turma não lê Bíblia. Diz até que o Abraão fortificou na fé, dando glória a Deus. A receita está tudo aí. É que a turma não lê Bíblia. Não lê. Por isso que eu falo, leia a Bíblia, leia. Porque você lendo, você aprende como é que chega perto de Deus. Né? Versículos 7 a 10. Quem encontrou diz, vamos ler. No 2. 1, 2. E pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, se aperfeiçoa na fraqueza. Aliviarei as fraquezas, habite o poder de Deus. E quando estou fraco, então sou forte. Amém. Graças a Deus. Toma lugar, por favor. E sossegue agora todo mundo aí, porque tudo que a gente fala aqui agora está sendo transmitido. Pode dizer para o mundo, né? Porque tem lá na Inglaterra, inclusive, uma família que depende de ouvir o que se fala aqui. Eles esperam isso lá, quando se fala aqui. E se querendo mandar para alguém, né, compartilhar as coisas, porque tem gente que compartilha só o que não presta, né? Tudo que é ruim, ele manda para os outros. Mas se quiser compartilhar isso, você entra no YouTube, só colocar lá Aurélio Rodrigues, já está lá tudo que se fala aqui. É só mandar para as pessoas. Graças a Deus. Aprendendo
com os espinhos da vida. Esse é o nosso assunto. Primeiro, quero dizer que Corinto, ou a cidade aos Coríntios, como está aqui, né? Mas Coríntios foi uma cidade portuária no tempo antigo. Aliás, tinha 4 cidades que era o centro do mundo. Cidades portuárias. E Corinto era a principal delas. Dentre essas cidades, seriam 4. Roma era uma cidade destas, muito famosas na época. Cidade de Antioquia, cidade de Éfeso e Coríntios. Coríntios era a principal delas. Nesse tempo de que Paulo ali viveu, porque era como uma cidade, fosse nos dias de hoje, falava-se São Paulo, o centro do Brasil, né? São Paulo é a terra do, como diz um pastor, a locomotiva do Brasil, né? Então, na época, Corinto seria como São Paulo. Claro, não pela quantidade de gente, pela população. Porque a população, na época, diz os entendidos da Escritura que daria mais ou menos 800 mil pessoas. Nós aqui, por exemplo, na nossa cidade, Poços de Caldas, nós temos aqui o quê? 170 mil? 180, eu não sei. Em pouco tempo tinha 165 mil. É por aí. Então, você multiplica essa nossa cidade por 4. Você vai ter uma ideia do que era Corinto. Era muito famosa, porque tudo que girava naqueles lugares tinha que passar por lá. Era portuária. Então, ficou muito famosa por isso tudo. Centro do comércio da época, do mundo da época. Por outro lado, também ficou muito famosa pela licenciosidade, perniciosidade, pela, como eu diria, a promiscuidade, o sexo era muito livre. Eu tive o privilégio de estar lá em Corinto, nessa cidade, junto com a Diva, em 2011, mais ou menos. E de lá de onde nós estávamos, dava para ver lá no morro, e o guia dizendo, ali era um templo onde se adorava a Diana, Vênus, os deuses da época, que os cultos eram regados de orgias sexuais. Então, Paulo escreve para essa gente lá dessa cidade, essa carta, porque a cidade, por ser tão pecaminosa, Paulo passou 1 ano e meio lá, 18 meses, pregando e fundou a igreja lá. Depois de 1 ano e meio, fundou a igreja. Depois ele tem que escrever, porque ao invés da igreja influenciar o mundo, a cidade influenciou a igreja. Ao invés da igreja invadir a cidade para trazer os pecadores para dentro, os crentes, ao invés de mudar a cidade, estavam sendo adaptados aos costumes da cidade. É tanto que você vai ler Coríntios, vai encontrar Paulo escrevendo, mandando tirar, disciplinar um membro da igreja, um jovem que tinha relações sexuais com a madrasta. Era coisa da cidade. Só que a igreja não
mudar o povo estava mudando a igreja. O mundo estava entrando na igreja. Você lê sobre a ceia. Paulo chega a dizer, lemos às vezes isso na ceia aqui. Paulo diz, vocês não... Eu queria louvar vocês, mas eu não posso, porque quando vocês se reúnem, não é para melhor, é para pior. Ele dá algumas repreensões na baderna que era a ceia. Então ele dizia, o culto de vocês faz mais mal do que bem. É tanto que eu até oriento aqui alguns crentes meus aqui, porque um tempo atrás tinha alguém me dizendo aqui, porque eu estava vendo aí, fulano não tomou ceia, não sei quem também não tomou ceia. Eu falei que você tem que cuidar da sua vida, rapaz. Na hora da ceia, só de você estar ligado com Deus, porque na hora da ceia não é. A ceia tem 3 coisas que você tem que lembrar, está fazendo na ceia. A ceia tem 3 motivos para a gente fazer parte dela. Primeiro, quando você chega para o culto de ceia, você tem que lembrar do passado. O que é o passado? Jesus morreu por você. Então a ceia é um memorial, está em memória. Então não é hora de ficar olhando a vida de ninguém, olhando para as pessoas. Tem que lembrar, estou aqui refletindo, vou participar do pão, vou participar do cálice. Senhor, eu lembro, o Senhor morreu por mim lá atrás. Outro motivo, você tem que estar ali ligado com Deus. Aqui, o presente, qual é o presente? Que Jesus, embora foi morto lá atrás, ressuscitou e está vivo. Então na ceia, você está dizendo, Jesus está aqui na igreja, está aqui dentro, meu Jesus está aqui. E outro motivo pela qual você participa da ceia, e o culto da ceia é um dos cultos primordiais do crente. Não é um cultinho qualquer, não é comer pão e nem tomar um vinhozinho. Não é isso não. É sério. Em terceiro lugar, você está lembrando do futuro. Jesus vai voltar e vai buscar a igreja. Então eu fico, meu Deus, assustado com algumas pessoas. Estou olhando quem participou de ceia, quem não participou, gente, né? Então, tem que tomar cuidado para não tornar essa igreja também uma igreja mundana, onde se reúne para ficar fiscalizando os outros. Então Paulo reclamou, vocês se reúnem para pior, não para melhor. Outra coisa que acontecia na igreja é que os crentes tinham um problema um com o outro. Ao invés de resolver entre si, ou chamar a liderança da igreja para resolver, eles iam na justiça lá fora. Aliás, esse foi um problema que eu cheguei aqui há 6 anos atrás e enfrentei também. Aqui uma boa parte do povo aqui me endoidou, né? Tudo obreiro, conhecedor de Bíblia e tudo, mas não sei o que aconteceu, que endoidaram tudo aí, né? Graças a Deus que isso é o passado. Hoje, graças a Deus, estamos libertos dessa bagaceira toda aí, né? Mas lá estava assim. Então o problema dos irmãos, levando lá fora. Então, chega um momento que Paulo escreve aqui, para dizer o que ele disse nessa escritura que você leu, um pouco dela, para defender o seu ministério. Porque o povo era muito exaltado, muito mundanos, não queria mais nada. Igreja é como se fosse uma coisa qualquer. Então Paulo chega e diz, vem cá. Eu vou contar para vocês algumas coisas que me aconteceu. Eu conheço um homem, sem querer dizer que era ele mesmo, para não se igualar a eles que eram muito exaltados lá, que foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis. Inefável é a palavra que não tem como falar. É bonito demais, é forte demais. Então, eu vi, esse homem ouviu esse tipo de palavras.
que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio ou louco. Porque diria a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aí entra no que lemos. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Eu quero te dizer, irmão, irmã, escute. Quero te dizer que a vida não é feita só de vitórias. Cuidado com essa fé sensacionalista, uma fé louca, maluca, que dá medo até de falar com você. Que tem alguns obreiros, algumas irmãs que foram consagradas à obreira, que ficaram doidos. Você tem medo de falar com eles. Que eles têm uma... Você fala, você está tudo bem? Até para responder, eles falam, tudo bem? Não consegue nem falar a língua normal de gente. Você vai dar um testemunho, aquelas mentiraiadas dos infernos, que você fala assim, gente, eu me agarro com Deus, eu me arrebento para estar perto de Deus. E essa infeliz, esse encrencada aí, está com essa coisa toda. Uma vez levei um cidadão para pregar numa igreja nossa, que eu era pastor, e ele foi dar testemunho lá, para nós lá. Aí disse assim, no estudo bíblico para nós, porque tomar comprimido, isso é falta de fé. Quem tem fé, ora e já é curado. Porque a gente tem que acreditar, ou Deus é Deus ou não é Deus. E eu dizia assim, meu Deus, eu conhecia as velhinhas da igreja lá, porque as pessoas mais idosas, passou de 40 anos, meu amigo, já está descendo a ladeira, não tem jeito. É remédio para pressão, é remédio para dor na junta, é o bico de papagaio. É ou não é verdade? Isso é o normal da vida, irmão, não adianta, pô. Não adianta ficar fingindo que não tem problema. Aí eu sentava e falei, meu Deus, me perdoe de eu trazer uma miséria dessa aqui para nós, para falar, vai estragar a nossa fé aqui. Porque essa fé desse homem não é normal. E foi falando, e falou, e arrebentou com nós tudo. Porque todo mundo pecador, só ele que estava lá nas alturas. Não sei se é por Deus ou foi o diabo que fez aquilo, mas acabou, todo mundo está indo embora assim, ele abriu a pasta, quem está na frente? Eu. O que aconteceu? Umas 3 caixas de comprimidos, eu voando assim pro canto assim. Falei, meu irmão, quem é o miserável que toma essa praga? Falei, rapaz, você toma vergonha na cara, rapaz. Você acabou com a gente aqui, meu amigo. Te trouxe de longe, porque eu conheci um lado seu só. Não é você que toma o remédio? Você tem que largar de ser moleque. Então nós temos que ter uma fé dos normais. Dos normais, gente normal. Doença é coisa de quem está vivo. Então escute, pelo amor de Deus, principalmente você que tem vontade de ser obreiro um dia, vontade de liderar a gente, seja normal. A vida não é feita só de vitórias. Inclusive, cuidado com esses hinos aí. Agora essa vitória, agora esse hino é só para balançar o esqueleto só. É até bom que a gente sacode. Mas para outra coisa não serve não. Não, para a vida prática isso aí não está com nada. Reage aí, Nelson, faz alguma coisa.
Ai, meu Deus do céu, gente. Ô, gente, nós aprendemos muito pouco com as bajulações, com os aplausos, com os diplomas. Aprende pouco. Quando começa um novo ano, por exemplo, nós fazemos muitos planos. Se a gente for pastor, diz: eu vou batizar. Eles dizem: normais, que tem uns doidos aí que não pensam nada na vida. Deus proverá. Mas os normais fazem projeto. Vou batizar, pelo menos, meu Deus, tantas almas. Eu preciso melhorar a congregação. Eu preciso. Ele faz planos. Quem é casado, tem filhos, meu menino vai entrar na faculdade, minha menina vai eu não sei para onde, e vamos fazer uma viagem, não sei para onde. A gente só não faz, só não acha vaga para colocar os problemas que vão chegar. Nós, obreiros, não pensamos assim: vai embora da igreja uns 10 esse ano. Vai ter um bocado de Satanás falando mal de mim por aí, batendo com a língua, falando mentira, meu favor. Quem não bota isso na lista? Lá na cidade que eu passei, eu fiz um projeto para aquele ano. Lá por meio de fevereiro, 8 pessoas chegaram para mim: pastor, tenho que ir embora porque eu arrumei um emprego lá, não sei o quê. De uma vez, 8. Eu falei: eu fiz o projeto, meu Deus, porque nós esse ano que aumentar, vai acabar desse jeito. 8 de uma vez. A gente não faz esse tipo de projeto, esse tipo de plano. Vai ficar doente. Eu estou esse ano aqui, eu vou me preparar, porque vai vindo aí uma doença aí, um acidente. Quem faz isso aí, irmão? Nós não temos tempo para isso, gente. Mas fracasso, derrotas são naturais na vida de qualquer um de nós. Pastor, mas eu não estou com Jesus. E quem te disse que está com Jesus está imune aos problemas? Só está dizendo que você vai para o céu, só isso. Você está na terra ainda. Você é fruto não só dos diplomas que você conquistou, e sim das cicatrizes que você tem. Você é isso. É mais ou menos quem entende aí, me desculpe aí, a turma que entende de eletricidade. Vai desculpando aí, mas só uma coisinha que eu vou falar. Isso aí eu tenho certeza, já disseram que elas podem falar que é verdade. Diz que para a lâmpada acender, tem que ter o tal do negativo e o positivo. Se for só positivo, não acende a luz. É verdade. Não é isso aí que é eletricista aí? Não é isso aí, irmão? Está ali o professor ali. Como é que chama, irmão? A parte negativa? É polo? Como é que é? Prótons e elétrons. Se não tiver o prótons e o elétron. Então, para você brilhar, para brilhar, tem que juntar as suas derrotas com as suas vitórias. Santo Deus, é maravilhoso, Jesus. Nesse capítulo que nós lemos aqui, capítulo 12, Paulo fez questão de dizer que recebeu grandes revelações e, para não se exaltar, recebeu um espinho. Quem lhe deu o raio desse espinho? Deus. E que espinho é esse?
Não tem no mundo quem descobre o que de espinho que é esse. Pode falar o que quiser. Ninguém sabe que ele não explicou o que era o tal do espinho. Só falou que era espinho. Tem muitas correntes teológicas que falam sobre isso, mas não vou perder tempo com isso devido ao horário aqui. Mas eu podia dizer algumas vertentes que falam sobre isso, mas vamos para adiante. O espinho, pessoal, para doer, não precisa ser grande, basta ser profundo. As pessoas, às vezes, olham para a gente e diz: que bênção! E lá no íntimo a gente às vezes está falando assim, lá na alma, ele não sabe o tamanho da minha dor. É verdade. Ser usado por Deus é perigoso demais. Perigoso demais. Por quê? Você corre o risco de se tornar soberbo, arrogante. Nós somos problemáticos demais, gente. Nós. Tem pessoa que sobe no monte para orar, já olha para os outros e diz: você não sobe no monte? Fala: não, ele tem medo de cobra, eu não vou não. Barata, essas coisas eu não gosto não. Ah, então você não tem fé. Ele se sente um poderoso porque vai no monte. Ah, eu não tenho nada contra o negócio de monte. Você pode ir no monte quando você quiser. Só não vem me dizer que lá no monte tem mais poder do que aqui na igreja onde você congrega. Larga desse misticismo besta. Cuidado com isso. Pode ir lá no monte. Eu não vou. Se fechar as igrejas, eu vou lá em qualquer lugar. Até no monte eu vou. Eu não gosto de ficar meia-noite lá no meio do mato, lutando com cobra, com cascavel. Ah, não. Eu prefiro aqui na igreja. Um lugarzinho limpo, bem arrumadinho. Né? Não vem dizer que lá no monte é melhor do que aqui, não. Que aí você vai ofender os que têm juízo. Vai ofender quem pensa. Aliás, eu tive uma crise com isso. Num lugar que eu passei, tem umas irmãs lá muito poderosas. Na igreja ninguém via as irmãzinhas, não. O negócio dela no meio do mato. É nos tal dos montes. Aí eu em crise dizia: Deus, me revela. Porque diz os irmãos que lá no monte brilha, o fogo desce. Mas eu não quero ir lá, eu nunca fui, não acho certo, eu não entendo, meu Deus, diga para mim. Aí um dia desse estou indo para uma viagem. Inclusive, senhor Adilson, você lembra, foi lá para Silvianópolis. A gente estava vindo de Silvianópolis. Depois de um culto lá, a gente tinha uma congregação lá, eu estou vindo de lá. Aí, no meio não sei o que aconteceu, que eu parei o carro lá na beira de um mato lá. Aí, aquele monte de luz ali. Falei: gente, não é verdade que o poder está por aqui? Mas eu não estou me orando. Eu falei: vou ficar mais perto aqui. Aí só que eu não via nada, só via as luzinhas brilhando. Aí fui procurar saber. Eu chamei um pastor desses mais antigos e disse: como é que pode, rapaz? E eu nem orei e o fogo pegou mesmo. Falei: Aurélio, no meio desse mato, Aurélio, lá nesses montes, os insetos, o olho brilha, meu amigo. E os bichos brilham lá, você só não vê, porque são pequenininhos, mas aquela luzinha é o olho dos insetos, Aurélio, lá de ser perto. Falei: estou livre, meu Deus, dessa tribulação. Irmão, cuidado, irmão. Não, você quer isso, você vai. Agora, não vai dizer que o brilhinho dos insetos é poder de Deus, não. Não, é poder porque os bichinhos, Deus cuida deles, né? Mas não vem dizer que lá o fogo pega e na igreja não.
Cuidado com esse tipo de coisa, né? Cuidado. Cuidado com isso. Pessoas que se exaltam. Sabe por que sobe num tal do monte? Já acha que ele é mais poderoso, é mais importante, tem mais fé do que o outro que não foi no monte. Eu estou dizendo que ser usado por Deus é perigoso. Por quê? Pela nossa estrutura. Há um demônio que persegue a gente de querer se exaltar, querer se aparecer. Tem gente, ô pessoal, que não pode subir numa folha de papel, já que se sente maior que todo mundo. Não pode, você tem que levar ele no cabresto. Sabe por que o cavalo, você fica até com pena do cavalo? Você está andando na rua, aquele ferro dentro da boca dele, um cara lá atrás montado e puxando aquilo, puxa para cá, falta rasgar a boca do pobre. Você fala, está judiando, mas não está judiando. É que se soltar a rédea, ele sai correndo, passa por cima de mulheres grávidas, por cima de criança, passa na feira, arrebenta com tudo que está na feira. Tem algumas pessoas na igreja que tem de enfiar nele uns ferros na boca do miserável e grudar nele, puxar e montar em cima dele. Porque se você soltar, o bicho endoida, pô. É, irmão. E teve um lugar aí que eu passei, colocamos lá, eu naquela doideira, cheguei assim, não, vamos arrebentar com tudo, vamos ganhar alma, vamos fazer, vamos... Aí, já de uma vez, mudamos o estatuto da igreja lá, e fizemos lá, 3 vice-presidentes. E falei, com esses homens nós vamos botar para quebrar. Aí começamos nessa luta que temos aqui. Vamos construir, vamos fazer. Dos 3, só um aparecia nas obras. 2 nem lá via o que estava acontecendo. Um dia, cismaram de fazer o meu aniversário. Aí, um deles foi na congregação, ia nas congregações que tinha, para tirar foto lá de alguma coisa, para no dia do aniversário, prestar uma homenagem lá para o pobre pastor. Até aí, tudo bem. Só que chegou numa congregação, uma irmã disse, não tem como abrir essa porta aqui agora, porque agora não deu. Ele xingou a irmã, esculhambou com a irmã, e chegou para a senhora Diva e disse, irmã Diva, ser vice-presidente, assim não funciona, porque a gente não pode mandar. Se não for para mandar, então não adianta ser vice-presidente. A Diva me contou, eu falei, então, a Diva disse assim, irmão, quando o Aurélio vai numa congregação dessa, ele até liga antes para avisar que ele está indo, porque ser pastor, ser presidente, ser vice-presidente, não é nada mais do que exercer uma função em prol dos irmãos, não é que é para mandar, não é assim, irmão, a visão é outra, é para servir. Mas ele me disse, quando a Diva me disse, eu chamei ele e disse assim, quer dizer que para você, se acha que ser vice-presidente não dá, porque se não for para mandar, não tá bom, né? Não falei isso, não, você falou. E fique tranquilo, o ano que vem já é outra liderança, você está fora, não tem problema nenhum. E tirei fora mesmo. Porque a visão não pode ser essa. Tem gente que não pode ter nada, ser nada, que sobe para a cabeça dele. Não é nada. Consagrou o ministério, até a voz ele muda. Antes era Pai do Senhor, agora Pai do Senhor Jesus. Está suando, meu Deus, o que é isso? Até na casa, eu olho com você lá, tudo simplesinho, a família toda, a irmã dentro de casa com o marido, pastor fulano, oh meu Deus do céu, gente. Os meninos chegaram e falaram, pastor, lá em casa a igreja o dia inteiro, pastor. Aquilo mudou, não tem pai, não tem nada não. E ele, a irmã missionária, missionária fulana, missionária.
Aí eu fui lá e falei, gente, só foi consagrado assim, tem um nomezinho para exercer o ministériozinho e tal, mas não, está na terra ainda, gente, estamos na terra. Santo Deus, ajudar nós. Ser usado por Deus. Aliás, eu perdi uma chance de ficar famoso uma vez. Porque lá no meu lugar que eu passei, tinha um pastor, que antigamente, irmão, nas nossas festividades, não é como hoje. Antigamente, nas nossas festas, os crentes mais antigos, lembra disso? Tudo quanto é festa que tinha, no final, tinha um estudo bíblico e tinha oração para batizar os irmãos com o Espírito Santo. Lembra disso, não? Os mais antigos lembra disso. Eu sou desse tempo aí. Então, quer dizer, hoje mudou muito, até eu mudei. Porque é de acordo com a vida. O povo não quer nada também mais com muita coisa, né? Fala, vamos orar. Vai correndo por lá. Bom, já que não quer, paciência, né? Então, muda tudo. Mas, naquele tempo, aí tinha lá um pastor que todo trabalho que tinha, no final tinha que ter ele. Que é o homem que fazia o fogo descer. Não fazia mesmo. É um dom que Deus deu para ele. Então, vamos lá. Eu e mais outros que não eram de nada, nós era mais para dar estudo bíblico. Ai, meu Deus do céu. Então, eu, por ter muita igreja, então aquelas festas, mas quase todo fim de semana. Mais de 80 igrejas. Então, o nosso nome eles colocavam no cartaz lá assim, fulano de tal, papapá, aí nosso nome estava por aí, sempre por ali. Tal. Aí, um dia na ceia normal, dia de sábado, todo mundo, aí aquele irmão que fazia o fogo descer, não sei o que aconteceu com o outro lá, os dois brigaram lá no púlpito. Aí ele falou assim pro outro assim, você sabe o que você está falando? Aí eu falei assim, o outro falou, e daí? Aí foi, se a gente não entra no meio, tinha de entrar no tapa no culto à noite, na ceia. Eu não sei se ele tomou a ceia em pecado, o que aconteceu com ele. Eu sei que depois daquilo, nunca mais o fogo desceu lá. Mas marcaram um culto lá, uma festa, e ele ia, foi convidado ele. Eu antes dele, dar o estudo bíblico. Depois de mim, esse homem do fogo, ia fazer o fogo descer. Aí, não é de rir não, gente. Você ri, eu acabo rindo, não ri não. Mas aí, irmão, acabou o negócio lá, a minha parte do estudo bíblico, acabou. 10 da manhã. Graças a Deus. Aí veio lá o dirigente aqui, o presbítero. Aurélio, não vai embora não. O irmão fulano não veio. E os irmãos querem ser batizados do Espírito Santo. Eu falei, rapaz, eu não consigo fazer fogo nesse aqui. A minha parte, irmão, eu já fiz. Eu estou indo embora, irmão. Eu estou indo embora, eu tenho compromisso. Que compromisso, pai? Tem que fogo descer, o irmão está esperando. Mas liga para ele, vê se ele vem, irmão. Vem não, já disse que ele não vem. O irmão, você sabe, o irmão está não sei o que aconteceu com ele. Ele está fraco ultimamente, ele não consegue. Aí, irmão, eu perdi uma chance de ficar famoso. Porque quem faz é Deus, gente. Mas naquele negócio, daquele aperto todo e não tinha para onde correr, que eu era o pregador, ensinei tanta coisa naquela manhã, irmão. É porque Deus é poderoso, porque na hora de... Eu não sabia, irmão, que o laço estava preparado. Depois... Aí eu falei, gente, é o seguinte, o irmão fulano não chegou, e o pastor aqui falou que é para a gente orar para Jesus basear com o Espírito Santo. Então, Jesus está aí? Tá. Pois é. Então, vamos orar que o fogo vai descer, gente. Jesus está aqui. Irmão, não deu 3 minutos, não. Veio lá um obreiro, Aurélio, mais um batizado. Tá? Aí batizou. Só de eu ficar lá e falar, vamos. Tá bom, maravilha, graças a Deus. Parei na hora já. Eu livrei minha pele já batizou um bocado aqui. Até hoje eu me arrependo daquilo, irmão. Até hoje, quando eu lembro, eu falo, meu Deus do céu, eu era para ter ficado lá, meu Deus. Porque eu não fiz nada. Quem faz é Deus.
Às vezes, irmão, você não pecou, você não desobedeceu, não errou, mas você tem dor. Dor na alma. Os problemas da vida. Pastor, o que é o espinho? Espinho, irmão, é o que dói. As agruras da vida. As incompreensões. As coisas que não deu certo. Que não dá certo. Tem coisa, irmão, que nunca vai dar certo. Tem coisa, não adianta, irmão. Tem coisa que... E você tem que aprender a conviver com isso. Vira e mexe, eu recebo um zapzinho da menininha lá, quase 30 anos. Ela manda assim: a dor que eu sinto de você, papi, é de doer. Aí você imagina, o que é que um pobre desse, que está virando idoso, não sente na hora dessa? Falta 2 anos para virar idoso. Você sente o quê? Se você fosse eu, menina do outro lado do mundo. Quando eu estava lá, eu falei para ela assim, quando eu levei a menina, eu levei aquela mala assim junto, eu com aquela moça ali, levei uma mala, vou botar lá na casinha que ela ia ficar, aquela mala da menina, tudo. E eu pensando, meu Deus, aqui dentro está tudo da menina, a roupa, as coisinhas, tudo. Como é que vai ser isso aqui, meu Deus? Aí falei para ela assim, meu filho, é o seguinte, daqui 3 meses, filha, a gente fala que você já fez a tal da missão que Deus mandou, e aí a gente vai embora, e você já fez a missão, não é isso, filho? Ela pegou meu olho assim, sacudiu assim, a menina é brava, irmão, a menininha é forte. Meu pai, eu falei, por que? Não tem mais volta, meu pai. Não tem mais volta, não. Aí me contou algumas coisas que Deus tinha mostrado para ela. Mas não fala, Deus mostrou, meu pai. Então, tem algumas coisas que nunca vai mudar. E você tem que aprender. Paulo disse, eu orei 3 vezes. Essas 3 vezes não significa 3 vezes. É que naquele tempo, a palavra 3 significava completo. Fiz de tudo. O número da perfeição. 3 era o que eu falava. 3, já fiz 3. Eu falava, então já acabou. 3 é a perfeição. Ele disse, eu orei 3 vezes para que desviasse de mim esse espinho. Aí eu te pergunto. Aí é eu que pergunto. Não precisa falar, só penso. Foi desviado, foi afastado, foi arrancado? Não. Por quê? Porque o espinho, além de te ensinar a ser humilde, te conscientiza da necessidade de ter uma vida sustentada pela oração. Quer ver um irmão orar? Taca um espinho nele ou nela. Ele acha rapidinho o endereço da igreja. Porque tem uma turminha aí que é só nas festas, né? Na festividade aí não cabe de gente. É nego na galeria, é nego pendurado nos vitrô. Você fala, mas isso aqui faz 5 anos que ninguém vê. Você não tinha morrido? Não, meu senhor. Não, eu ressuscitei. O anjo foi lá e me trouxe. A turma vive do barulho, das emoções. Mas quem já tem uma vida com Deus, não precisa de movimento, não precisa de festa. Ele serve a Deus porque ama a Deus. Mas alguns, se não tiver um espinho espetado nele, não tem quem fazer ele mudar. Outra coisinha que faz o cidadão vir para orar é quando a geladeira dele ou dela está lá, igual Gênesis 1 e 2, sem forma e vazia. Ah, Jesus, tem misericórdia.
Tá. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o tamanho do espinho de Paulo. Mas voltando lá em Jó, um patriarca da fé, capítulo 19, versículo 14, diz lá que ele falando, havia perdido tudo já naquele tempo, inclusive o seu maior patrimônio, que era a saúde. Então ele diz assim: os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Então você está doente, você está volúvel, carente. Ele, além de não ter mais nada, perdeu filhos, saúde, dinheiro, fortuna, tudo. Amigo já tinha abandonado ele. Ele diz assim: os meus parentes me deixaram. E, inclusive, esse negócio de parente é esse. O que mais machuca quem tem parente longe é a saudade. É o que faz voltar muita gente. Não aguenta a dor da saudade. Eu até mandei um negócio para a menininha nossa lá, dizendo: ô, neném, a saudade é muito grande, mas é a lembrança, saudade é a lembrança daqueles bons momentos que já vivemos juntos. Saudade é isso. A gente só tem saudade de quem a gente ama. Mas no versículo 25 desse mesmo capítulo 19, ele abre a boca, Jó, e diz: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por que Jó falou isso? O espinho está espetado nele. E ele falou isso assim também porque dá para entender que ele estava querendo dizer o seguinte: se Deus não me livrar disso, Deus vai me dar condições de aceitar esse espinho, esse propósito. Meus irmãos, quando a gente ora, já falamos para Deus o que a gente quer e o que Deus deve fazer. Mas escute, Deus responde, mas é do jeito dele, não é do nosso jeito. É por isso que quando Deus falou com Jacó, não lhe mostrou um elevador lá no deserto, mostrou uma escada. Sabe por quê? Porque a coisa é de degrau em degrau. Devagarzinho. Veja a situação do Sansão. Sansão se enroscou porque confiou na sua própria força. Começou a mentir. Primeira mentirazinha, a Dalila está ali, e ele apaixonado pela Dalila. Dalila diz, fala, meu nego, qual é a força, o motivo da força? Os inimigos estavam lá do lado. Fala. Ele diz: se me amarrasse com 7 virgas, ou vergas, de vimes frescos, eu serei como qualquer outro homem. Ela disse, amarrou e gritou: Sansão, vem vir os filisteus. Ele quebrou. Ela diz: você mentiu para mim. Fala direito. Ele diz: se me amarrasse com 7 cordas novas, ou com cordas novas, que nunca foram usadas, eu serei como qualquer outro.
Ela prepara bem. Sansão, ele é amarrado. Bem-vindo, filisteu. Ele, de novo. Terceira mentirazinha dele. Se teceres 7 tranças dos meus cabelos da minha cabeça com os liços da teia, ela faz tudo aquilo, amarra a cabecinha dele ali, as trançazinhas. Sansão, vem vindo. Ele arrebentou com tudo. Aí ela chamou ele e diz: você vai falar a verdade. 3 vezes você me enganou, hein? Como é que você me ama desse jeito? Vai ter que falar. E ele já estava laçado e contou o mistério que o protegia. O seu compromisso com Deus, como nazireu de Deus. Não podia tocar em coisa morta, defunto. E nessas alturas ele já tinha comido mel misturado com carniça. Porque ninguém peca de uma vez não, gente. Ninguém adultera de uma vez não. Olhou para a mulher ali e disse: vamos embora. Não, não é assim não. A mulher diz: vamos. Não. Tem que olhar, conversar. Você está bonitinho, né? E você está cheirosinho. E começa a conversinha, vem vindo. Não é de uma vez. O diabo não tem pressa para pegar nenhum de nós não, gente. Cuidado. O diabo não tem pressa para pegar ninguém não. É devagarzinho. Aí ele diz: é verdade, eu tenho um compromisso com Deus. E uma das coisas que esses cabelos que eu tenho não pode ser tirado. O nazireu não pode raspar a cabeça. Isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. Ela falou: então tá. E quando o cabelinho dele é tirado, ele estava todo atrapalhado e ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele respondeu para ela e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. E aí o versículo completa: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Que lição tira daqui? É melhor ser fraco na fortaleza de Deus do que ser forte na sua própria arrogância. Sabe qual era a resposta de Deus para Paulo? Senhor, me tira o espinho. A resposta foi o seguinte: Paulo, vai continuar doendo, mas a minha graça te basta. Irmão, Deus não te priva da dor, mas te dá graça para suportar. Indo para os finalmente, sabe como é que terminou essa história? Versículo 8, Paulo está dizendo: tira o espinho. Versículo 9, Deus está dizendo: você precisa do espinho. Versículo 10, Paulo volta a conversar e diz: Deus, deixa o espinho. Por que você quer o espinho? Porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições. Eu sinto prazer. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ô querido, é na tua fraqueza que Deus opera. Ei, na vida não tem perda nem ganho. Às vezes a sua perda é ganho para o outro. Afinal de contas, nós nascemos sem nada. E quando morrer, vai levar alguma coisa? Não, você não entendeu. Vai levar ou não vai? Não. Nem um realzinho no bolso? Não.
Nem um metro de terra da fazenda? Nem uma vaca? Porque João Lino não tem vaca, tem fazenda, tem uma... né? Talvez ele vai levar a vaquinha aí. Vai não, né, João? Pois é. Pessoal, eu estou te dizendo que às vezes a sua perda é ganho para o outro. Porque você não veio com nada e vai sem nada. Você já viu? É difícil de entender isso, mas veja só. Às vezes você bateu o carro. Foi uma perda, ou não? Foi ou não? Não, esse povo não fala. Quando a gente bate um carro, a gente perde ou não perde? Você sabia que o funileiro ganhou? Não. Se você entender isso, você vai viver melhor, você vai largar de murmurar. Você vai viver mais em paz. Porque quando o carro chega batido, o funileiro diz, graças a Deus. Alguns ajoelham, meu Deus, eu estava precisando. E você do lado, tem que pagar. Porque você está tirando a pena que não é seu para cuidar do pobre que está precisando. Por isso que você tem que segurar o espinho, meu amigo. Isso te ajuda. Nos ajuda a entender as coisas. Fulano adoeceu. Ai, meu Deus, vai lá no médico. Pagou a consulta. Você perdeu. Foi ou não foi? E o médico ganhou. Foi na farmácia. Aquele monte de remédio. Você perdeu. E o farmacêutico ganhou. Lá no final da vida, nem o farmacêutico, nem o funileiro e nem ninguém vai levar nada. Porque aqui embaixo, todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Por isso Paulo diz, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas tribulações. Alguém dizia, você é doido? Não, eu entendi o mistério da vida. Eu preciso desses problemas para eu ficar no meu lugar. Porque muitos de nós, o espinho está na gente. E a gente está olhando o espinho do outro. O espinho está nele, e ele está olhando o espinho do outro. Cada um de nós temos os nossos espinhos. Cuide deles. Porque eles vão sempre deixar você no seu devido lugar. Você quiser exaltar, você fala, oh, mas eu não estou com essa corda toda. E esse negócio aqui, que não dá certo. Ah, mas e o fulano? Ele já tem o espinhozinho dele. Que Deus te abençoe. Amém. No nome de Jesus. Aprendendo com os espinhos da vida. Vamos de pé. Em nome de Jesus.